Olha, existe uma decisão jurídica que, mesmo parecendo super técnica e distante, mexe diretamente com o dia a dia das pessoas. Sim, com a qualidade das ruas, das escolas e dos postos de saúde de cada bairro. Vamos desvendar agora uma disputa de impostos que foi parar na mais alta corte do país e que acabou virando uma proteção essencial para as nossas cidades. Pois é, a conexão é total. Uma briga por impostos entre governos estaduais estava, na prática, tirando dinheiro que deveria ir para os municípios. Vamos entender direitinho como essa história se desenrolou e como uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, mudou completamente as regras do jogo. Para a gente entender a raiz do problema, a gente precisa falar de um fenômeno bem conhecido no Brasil, a tal da guerra fiscal. Basicamente, é uma competição bem acirrada entre os estados, sabe? Cada um tentando ser mais atraente para trazer investimentos e empresas para o seu território. E a principal arma nessa guerra toda? Incentivos fiscais, claro. Os estados ofereciam um verdadeiro cardápio de vantagens, como isenções e descontos no ICMS, que é o principal imposto estadual, tudo para convencer as grandes empresas a se instalarem ali. A lógica parecia perfeita: mais empresas, mais empregos, mais crescimento. O que não ficava muito claro era quem, no final, pagava essa conta. E é aqui que a coisa aperta. A fatura por esses incentivos tão generosos não era paga só pelos estados, não. Na verdade, quem mais sentiu o impacto negativo dessa política toda eram os municípios. Era aquela famosa história de fazer festa com um chapéu alheio. O Estado atraía a empresa, recebia os aplausos, mas uma parte bem grande do custo desse benefício era, empurrada para as prefeituras. Elas acabavam ficando sem uma fatia da arrecadação que era delas por direito. E olha que a Constituição Federal é bem clara sobre isso. Uma parte de tudo que é arrecadado com o ICMS pertence, por direito, aos municípios. O princípio por trás disso é bem simples: garantir que as cidades, que é onde os cidadãos vivem e os serviços são mais diretos, tenham seus próprios recursos. Essa divisão correta garante que uma parcela importante do bolo de impostos chegue às prefeituras, um dinheiro, aliás, essencial para a autonomia municipal. Só que na prática, o que acontecia era bem diferente. Quando o Estado dava um incentivo, ele calculava parte do município em cima de um valor de imposto já estava reduzido, às vezes até zerado. Com isso, a fatia do município encolhia drasticamente, enquanto o Estado se beneficiava com a chegada da nova indústria. Isso feria diretamente o Pacto Federativo, que é, de forma bem simples, o grande acordo de equilíbrio de poder e de recursos entre a União, os estados e os municípios. E qual era o argumento dos governos estaduais para fazer isso? Eles diziam que o município não precisava dessa parte do ICMS, pois já estaria ganhando com os empregos e com a economia girando por causa da nova empresa. Um argumento que, como a gente vai ver, não se sustentou no tribunal. Bom, a disputa, claro, foi parar no Supremo Tribunal Federal, que precisou dar uma palavra final sobre o assunto. A solução veio na forma de um instrumento jurídico muito poderoso, uma súmula vinculante. E antes de mostrar o texto da súmula, é fundamental entender o que isso significa. Uma súmula vinculante não é uma simples opinião, não. Ela tem força de lei. A partir do momento em que ela é publicada, todos os juízes e órgãos públicos do país são obrigados a seguir aquele entendimento. Ela põe um ponto final no debate e cria uma regra clara para todo mundo. E aqui está ela, a Súmula Vinculante 30. Curta, direta e, olha, demolidora para a prática dos estados. O STF disse com todas as letras que a prática era inconstitucional. O incentivo fiscal do Estado não pode ser financiado com o dinheiro que, por direito, pertence aos municípios. Um verdadeiro marco na defesa da autonomia municipal. Certo. Com a regra do jogo finalmente estabelecida, o que foi que mudou na prática? O impacto foi profundo e imediato, trazendo muito mais segurança jurídica e previsibilidade para a gestão pública em todo o Brasil. A transformação foi da água para o vinho. Aquele cenário de insegurança e de constantes batalhas na justiça, onde a autonomia das cidades estava sempre ameaçada, deu lugar a um sistema com uma regra clara e padronizada. Uma regra que protege a receita municipal e que, no final das contas, fortalece o nosso pacto federativo. E é importante notar que essa não é uma discussão nova, tá? O entendimento do STF foi aprovado lá em 2010 e desde então vem sendo consolidado e aplicado, servindo como um verdadeiro pilar para a relação financeira entre estados e municípios. Chegando ao final desta análise, a pergunta que fica é: por que, afinal, essa discussão toda sobre partilha de impostos é tão importante? A resposta conecta diretamente com a vida nas cidades. Porque proteger a receita municipal significa garantir o dinheiro para aquilo que acontece bem na nossa porta.
É mais recurso para o posto de saúde, é investimento na escola da criançada, é a manutenção das ruas e praças e, de forma geral, serviços públicos mais eficientes. É o dinheiro que transforma a realidade local. Portanto, o ponto crucial é este. A súmula 30 vai muito além de uma questão tributária. Ela é um símbolo do equilíbrio de poder na Federação Brasileira, garantindo que, à ponta do sistema, o município, que é onde a vida das pessoas realmente acontece, tem os recursos necessários para funcionar bem. A súmula 30 resolveu um problema grave, mas a busca por um equilíbrio justo entre União, estados e municípios é constante. Fica a reflexão. Qual será o próximo grande desafio para garantir que o poder e os recursos sejam distribuídos de forma equilibrada no nosso país? A discussão, com certeza, continua.